Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, também sua esposa Ruth, todos os ministros, irmãos e irmãs, reunidos lá em Manaus, Brasil, nos diversos lugares do Brasil e também alguns irmãos internacionais que estão aí, e todos aqueles que estão nos escutando pelo satélite Amazonas ou pela internet, porque depois estarão escutando estas palavras de saudação. Neste momento estarão lendo em folhetos estas palavras de hoje, sábado 25 de março deste ano de 2023. Para mim é uma bênção e um privilégio poder saudá-los e pedir ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem contidas na primogenitura, contidas neste ano de jubileu ou do jubileu. Sejam elas sobre todos vocês e também sobre mim. Essas promessas sejam materializadas em nossas vidas brevemente, logo. No livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15 em diante nos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão sentados diante de Deus nos seus tronos ajoelharam-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomastes o teu grande poder e tens reinado. Iraram-se as nações, e a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão a teus servos os profetas, aos santos, e àqueles que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruíres aqueles que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto via-se no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva ou granizo, chuva de granizo. Que Deus abençoe esta escritura em vossos corações e nos permita entender a sua palavra para este momento sobre o tema reclamar o que Deus prometeu ou aquilo que Deus prometeu. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem Os Valentes do Filho de Davi, fazendo um trabalho maior, pregado no dia 17 de junho de 2010 em Santiago, no Chile. E Davi teve a humildade, para manter-se fiel a Deus, reconhecendo que era Deus quem lhe dava a vitória, aquele que o livrava de todos os perigos. E quando Davi venceu Golias, vejam, muitas pessoas tornaram-se amigas de Davi, e sobretudo o filho de Saul, de modo que ele já subiu numa posição mais alta, em vez de ser pastor de ovelha, agora para ser um militar, e ficar encarregado do exército, uma posição assim tão rapidamente, já quando ele se casa, ou quando ele se casar com a filha do rei Miguel, ou foi antes disso, Davi entrava e saía com o exército e era respeitado, um jovem encarregado de estar na cabeceira do exército do rei. Tinha liberdade para entrar e sair. Não apenas isso, senão que, como tinham oferecido que lhe dariam inúmeras coisas, foram oferecidas a ele daria a filha do rei como esposa, Davi também reclamou aquilo que tinham prometido para ele, ou seja, que Davi sabia que tinha sido ungido para ser rei, e ele orava de acordo ou conforme a essas promessas, e ele não era tímido em reclamar aquilo que lhe pertencia. Vejam, não se pode ser tímido no que diz respeito, no tocante às promessas que Deus nos prometeu. Temos que reclamá-las, temos que pedi-las com fé, porque pertencem a nós, a gente. Nos pertence.
A cada um de nós essas promessas pertencem, porque são nossas. Porque então não podemos ser tímidos em reclamá-las. Ele nos prometeu que nos ia dar um corpo eterno e glorificado, pois há de se reclamar esse corpo, porque nos pertence esse corpo. Ele nos prometeu a ceia das bodas do Cordeiro, pois temos que reclamar e pedir isso. Ele nos prometeu o reino milenial, milenar, a lua de mel, pois temos que reclamar isso. Temos que pedir isso. E Ele nos prometeu uma eternidade. Todas essas promessas pertencem a nós. E temos que reclamá-las, porque Ele prometeu isso para você e para mim. Continua dizendo, uniram-se a ele pessoas, pois ele teve um bom relacionamento com o exército, uma boa amizade, o apreciavam muito, ele sabia sobre as estratégias, Deus dava as estratégias para ele era respeitado, mesmo ele sendo um jovem, e essa notícia era espalhada que ele tinha sido ungido para ser rei. E isso já, pois, causou em Saul, causou inveja em Saul, ele vendo já que o iam suplantar, ou seja, ia ser substituído, ele estando vivo, ele já sabia que não seria o seu filho que o ia substituir, senão, ou ser o sucessor, substituir, senão que outra pessoa de outra tribo, não da tribo de Benjamim, senão da tribo de Judá. O primeiro rei foi da tribo de Benjamim. E o que isso significa, pois? Que o primeiro rei foi descendente de José. E vejam vocês que quando o reino de Salomão foi quebrado, as 10 tribos também foram dadas a José, através da tribo de Efraim foram dadas a José, a qual Jeroboão pertencia, ou seja, que existe uma coisa aí, uma situação aí, o reino iniciou com a tribo, ou da tribo, com a tribo de José o reino iniciou, a cabeceira, porque Benjamim, ou pela tribo de Benjamim, porque Benjamim era o irmão de José. O irmão menor de José, ou seja, estava entre família ou na família. Não começou com a tribo de José o reino, senão com a tribo de Benjamim. Foi que começou. E agora, depois passa, e aí entre parênteses ele diz, para que corrija isso, Miguel, depois quando fores escrever entre parênteses, corrigir isso, eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eram filhos da mulher amada de Jacó. Eram filhos da mulher com a qual Jacó se casou. De modo que tem um litígio aí, uma disputa. Mas Cristo é o advogado, ele sabe como resolver isso. E agora, é por isso que no meio do povo hebreu, existe uma crença entre os sábios do povo hebreu, entre muitos dos sábios e também dos assistentes das sinagogas, que existe 2 Messias, o Messias filho de José e o Messias filho de Davi. Nós não vamos falar muito disso, eu estive lendo num livro uma explicação que dão a respeito disso, de que o Messias filho de José, ou Ben José, e depois no reino do Messias filho de Davi, o Messias filho de José será o vice-rei, de modo que vamos deixar isso quietinho aí, porque para o começo, o início do reino do Messias, ainda falta um tempinho para isso, o início do reino. E isso vamos ir sabendo muito mais a respeito disso, ou sobre isso, e vamos ir na parte onde nos fala aí que Davi, vejam, que Davi, ele reclamou aquilo que lhe pertencia, ou seja, ele orava de acordo, conforme a essas promessas, aquilo que tinham prometido para ele. E na mensagem, provando a sua palavra, que é a mensagem que foi pregada 26 de abril de 1965, porque existe uma outra mensagem com o mesmo tema, o título, mas essa aqui é de 26 de abril de 1965, na página 13 dessa mensagem nos diz: uma vez ele pôde provar Jó, ou provou Jó, de que ele não o amaldiçoaria, e olhem as provações por onde Jó passou, mas nas próprias garras da morte, nas mesmas garras da morte, aí ele disse, Deus Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová. Ele certamente creu nisso. Deus provou a sua palavra, Jó. Ele aprovou a Abraão
provou ser verídica para ele. Também ele aprovou e escreve a palavra através de Moisés ou por Moisés. E quando a dificuldade estava muito contra ele, Moisés tinha em sua mente que talvez ele fosse um libertador. E isso, a sua mãe provavelmente lhe tinha falado disso, que ele tinha nascido um menino formoso. Ela foi a sua tutora que o criou no palácio do faraó. Sem dúvida alguma, ela lhe disse: filhos, nós oramos que sejamos libertados e cremos que tu és esse menino que Deus usará para nos libertar ou libertar. Então, quando ele, reticências, o vemos subir, ele iria ser o filho da filha do faraó. E vemos que ele ia ser ou iria ser herdeiro ao trono. Escreve: Moisés, herdeiro ao trono do faraó do Egito. Pois não há dúvidas que na mente deles ele seria o próximo faraó. E dessa forma ele libertaria as pessoas ao chegar a ser ou se tornar o próximo faraó. Mas Deus tinha reticência. Se tivesse sido assim, então ele o teria feito através de uma coisa material, através de um ato político. Mas Deus nem sempre trabalha, opera dessa forma. Deus tem as suas próprias formas de trabalhar, de operar. E ele disse que ele os tiraria. Ele falou com Abraão, depois de 400 anos, que ele os tiraria com mão forte. Ele mostraria sinais e maravilhas, de modo que ele não podia fazê-lo dessa forma ou desse jeito, ou seja, da forma de colocá-lo como segundo do faraó, como o próximo faraó. Então, vemos que Abraão creu em Deus. E agora, aqui está Moisés crendo em Deus. Vejam, crendo em uma coisa que Deus já tinha falado através de um profeta que ele tinha enviado, ou seja, de Abraão, através de Abraão. E Moisés, página 14, diz: Moisés olhou pela mesma janela que Faraó olhou. Ele viu as mesmas pessoas que Faraó olhou. Quem os olhava com um povo sob debaixo de maldições. Isso é o Faraó olhando, um povo que para um Deus tinha um puro fanatismo com esse Deus, algum Deus do deserto por lá, do qual eles não sabiam nada, coisa alguma, um poste invisível ao qual eles oravam, sobre o qual não tinha nada de verdade, nada do que um monte de fanáticos, e eram um povo de escravos. E o seu Deus, permitindo que fossem escravos, provava que ele não era Deus. Isso é o que o faraó dizia. E justamente no meio de tudo isso, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de uma forma tão peculiares, raras, ali mesmo entre eles. Não um teólogo, não um mestre ou professor, um sacerdote, nenhum homem dos seus homens santos, mas um homem comum e corrente, nascido para essa tarefa. E Deus o chamou para ser o seu profeta e o enviou até lá. E em suas mãos não levava mais do que uma vara torcida para enfrentar o exército. Unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo todo, mas com essa vara na mão, à medida que Deus tinha lhe dito que sustentasse essa vara na sua mão e que assim ele libertaria Israel, e ele foi até lá e conseguiu fazer isso porque Deus prometeu. Como iria conseguir isso? Eu estarei contigo. Vê? Como ele iria conseguir isso? Moisés conseguir isso? Como? Que Moisés não ficasse preocupado com isso, porque Deus iria estar com ele e lhe deu uma coisa em sua mão, lhe deu uma vara, e isso representa a palavra. Lhe deu o maior, o mais grandioso, a arma mais poderosa, a palavra. Ele disse: mostra-me a tua glória, Senhor. Eu sou tartamudo, tenho dificuldade para falar, não posso falar bem. Ele tinha 1 milhão de pretextos ou de desculpas. Vejam como Moisés aí fala com Deus: mostra-me a tua glória. Ou seja, deixa-me ver, me deixa ver. Me deixa eu te ver. E me deixa ver se tu, na verdade, estarás comigo.
Agora isso não vem na mente um quadro, um cenário tão formoso daquilo que aconteceu neste tempo agora. Mas ele lhe falou: eu estarei contigo. E com isso foi suficiente. Ele foi tomando a palavra de Deus, sem importar quão perigoso parecesse ser a tarefa. Moisés continuou crendo em Deus. E através de Moisés, Deus provou que a sua palavra era a verdade. Porque sem importar aquilo que acontecesse, Moisés ficou com a palavra. No tempo da jornada do caminho, reticências, ainda estando lá no Egito, Deus lhes disse que Ele os levaria para uma terra prometida, uma boa terra, onde fluía leite e mel. Isso sim existia lá. Eles não sabiam que isso existia, mas Ele tinha dito, tinha falado, está lá e eu dei para vocês. Já é de vocês. Apenas foram reclamar isso. E escreve, reclamar o que Deus prometeu. Estando no deserto, quando muitos deles saíram dançando no Espírito, onde Maria tocou o tambeiro e comeram o maná do céu, escutaram Moisés cantar no exército, presenciando os milagres e os sinais. Mas quando chegou num confronto, numa disputa de crer em toda a palavra de Deus, a promessa inteira ou completa, falharam aí. Vamos fazer uma pausa, um momentinho, vamos até isso. No Êxodo, capítulo 16, tambores, no versículo 11, onde nos diz: e Jeová falou com Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, e fala-lhes, dizendo: ao cair a tarde comerei carnes, e pela manhã os saciareis de pão, e sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus. Porque lembrem-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso, quem nos fala isso? Isso nos é dito isso no Evangelho, segundo São João, ou no Evangelho de João. Vamos ler isso. Para ter esta escritura, vamos ler isso, também colocada aí, onde nos fala, no capítulo 6, versículo de São João. Para não ler todo este capítulo, vamos apenas ler esta passagem, desde o versículo... O versículo 35 diz: Jesus lhes disse: eu sou o pão de vida, aquele que vem até mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E passamos para o versículo 45, escrito está nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Vamos procurar a outra Bíblia, já que essa está um pouquinho... Não se percebe bem aí a anotação, aquilo que está escrito. Vamos ver esta outra Bíblia aqui aberta. Também para que vejam como nessa também tem as anotações. Então, aí nós vamos lendo versículo 45, escrito está nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu dele, vem até mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão é aquele que veio de Deus, este viu o Pai. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Passemos aqui para esta Bíblia.
E aí, ele desenha uma estrela de Davi, o irmão William. Eu sou o pão de vida. Vosso pai comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que aquele que dele come ou comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Agora vamos continuar aqui onde ficamos ou tínhamos ficado. Mais na frente, todo esse capítulo vocês podem lê-lo, mais lá na frente do capítulo. E também para ter essa escritura que eu lhe citei, isso está em Lucas 4 e também em Mateus, mas vamos ir em Lucas 4:4, onde diz: Desde o versículo 3, então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondendo lhe disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra de Deus. Em Mateus, São Mateus 4, aí está um pouco mais completa. Aí está um pouco mais completa. 4:4, Mateus 4:4 também está um pouco mais completo aqui. O mesmo capítulo e o mesmo versículo. Ele respondeu e disse: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são seus profetas. Agora continua dizendo aqui no Êxodo, onde tínhamos parado. No versículo 12, passamos ao versículo 13 do capítulo 16 de Êxodo. E vindo a tarde, subiram codornizes que cobriram o acampamento, o arraial. E escreve: na tarde, carne, o irmão William. E pela manhã desceu o orvalho ao redor do acampamento, o arraial. E escreve: na manhã, maná. Escreve o irmão William: na manhã, maná. E quando o orvalho parou de descer, ele diz aqui que sobre a face do deserto, uma coisa miudinha, redonda, miudinha, como uma geada sobre a terra. E vendo isso, os filhos de Israel falaram uns com os outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe falou: é o pão que Jeová vos dá para comer. Isto é o que Jeová mandou. Recolhei dele cada um conforme o que puder comer, um homer por cabeça, conforme o número das vossas pessoas. Cada um tomareis para aqueles que estão na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram dessa forma. E recolheram uns recolheram mais e outros recolheram menos, e o mediam por gomer, e não sobrou para quem tinha recolhido muito, nem faltou para aquele que tinha recolhido pouco. Cada um recolheu conforme ao que podia comer. E Moisés lhes disse: ninguém deixe nada disso para amanhã. Mas eles não obedeceram Moisés, senão que alguns deixaram dele para o outro dia, e criou bichos e fedeu. E Moisés aborreceu-se com eles, e o recolhiam a cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. E aí desenha as 7 eras, apenas as 7 eras, só as 7 eras. E depois que o sol esquentava, derretia-se isso. No 6º dia, recolheram uma dupla porção de comida, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram para Moisés isso.
em uma escrito ou escritura, já que tocamos nessa parte aí do maná de 2 dias, olhem, em uma escritura, referindo-se a essa escritura do Êxodo, em um estudo bíblico que prepararam para ele, e depois dessa escritura, também colocaram o Salmo 78, versículo 24 e 25, onde diz: E fez chover sobre eles maná para que comessem, e lhes deu trigo dos céus, pão de nobres o homem comeu, lhes enviou comida até saciar-lhes. E no meio disso, dessas 2 escrituras, no meio ele escreveu: Deus deu maná para 2 dias, o 6º dia, e escreve a 6ª dispensação e o 6º milênio, que foi tipificado ou representado nos 120 anos da vida de Moisés. Pois em 6.000 anos existem 120 anos de jubileu em 6.000 anos. E entre parênteses escreve 6.000 dividido por 50 igual a 120. E volta e faz o cálculo de 120, que é a regra de 3, e escreve por vezes 50 é igual a 6.000. E fecha o parênteses. E continua escrevendo: Por isso Moisés não entrou na terra prometida do outro lado do Jordão, para o outro lado do Jordão. O tipo do reino milenial, tipologia, representação. Agora vejam algo aí, muito, muito, muito importante. Disto que ele nos escreveu neste momento. Agora vamos continuar também no compêndio de anjos, na página 21 ou 20, tem um lugar onde também ele nos fala desta porção, página 20, diz: que corresponde aqui a mensagem sou eu. Diz: quando eles, os israelitas, chegaram até onde se lhes acabou o pão, e ali, posicionados firmes na linha de dever, de pé na sua jornada do Egito para a Palestina, e não tinham pão para os seus filhos, e já não tinham com que ou como viajar, nenhum alimento, Deus Jeová choveu pão do céu, pão desde o céu, já cozinhado, e com toda a cortesia, através dos seus anjos, os colocou sobre a terra em cada noite, ou a cada noite. Ele escreve maná através dos anjos, ou pelos anjos. Vejam o quadro tão extraordinário que existe aí. Agora, continua dizendo aqui onde tínhamos ficado na página 14, já passando para 15. Continua dizendo: eu repito esta última oração, mas quando chegou no confronto de crer em toda a palavra de Deus, a promessa inteira, aí falharam. Apenas 2 deles, ou só 2 deles, creram nisso. Somente 2 entre todos eles creram nela. Estes eram Josué e Caleb, e eles trouxeram a evidência de que a terra sim era boa, uma amostra. Mas as circunstâncias, isso foi o que lhes atrapalhou, lhes estourou, porque disseram: não somos capazes de tomar a terra, porque as cidades são fortificadas, os seus delegados ali, não os seus delegados, senão que a sua gente são gigantes, são grandes, pois parecemos gafanhotos do lado delas, bem pequenininhos. E escreve: como langostas, pequenos. Josué e Caleb disseram: somos mais do que capazes de tomá-la. Por quê? Deus tinha dado para eles, sem importar quão grandes fossem os gigantes. O obstáculo não significou nada para eles. Deus tinha falado, tinha dito, e Deus provou isso através deles. E efetivamente eles passaram até lá e tomaram a terra, tal como Deus disse que o fariam. Ele provou isso para eles. Agora, quando eles vieram passar pelo mês de abril, quando as águas desciam, rapidamente desciam, as águas desciam da montanha, e escreve em abril,
da neve das montanhas, as águas desciam da neve acumulada e tantas outras coisas, e parecia como que Deus não fosse um bom general a guiar o seu exército diretamente ou em direção a um lugar onde eles estavam ali tipo num cantinho, afastados da terra. E nesse mesmo tempo, quando ele estava dirigindo ou quando queria passar, era o pior mês do ano onde ele os quis passar, no mês em que o Jordão transbordava nas suas ribeiras, nas suas ribanceiras. E ele escreve aí, Josué, onde diz, no mesmo tempo quando ele os estava dirigindo, conduzindo, aí ele escreve Josué. O mês, ou seja, era Deus através de Josué. O mês em que o Jordão transbordava nas suas ribeiras e corria, ia invadir os campos, pois se eles os estavam fazendo passar por aí, deveria ter sido no verão, se eles os quisessem passar, quando poderiam passar a pé até o outro lado. Mas ele esperou até que as águas estivessem profundas. Agora vejam, ele pôde ter esperado para que tudo descesse e passariam a pé. Mas ele esperou até que as águas estivessem profundas, altas. A ele lhe agrada mostrar que ele é Deus, a ele lhe agrada provar a sua palavra, apesar de tudo. Ou mesmo assim, o tempo da ceifa, da cega. Não importa o que o médico tenha dito para você, que você está morrendo de câncer. Isso é tudo o que esse homem sabe. Talvez as águas sejam muito profundas para muitos de vocês nesta noite, mas lembrem-se, Deus fez a promessa. Deus cumpre a sua palavra e Deus prova a sua palavra. Isso é a verdade. Ele esperou que as águas ficassem revoltosas até que chegassem a estarem profundas por cima das suas cabeças e todas essas coisas. E então ele abriu o caminho. Porque prestem atenção, se fosse bem planozinho, bem sequinho, cada um por aí tinha ido e tinha passado com a sua família, se tivesse bem rasinho, e a pessoa tivesse levado a glória. Não, eu mesmo posso, isso está bem fácil de passar, facilzinho. Mas vejam, eles dependiam agora, neste momento em que as águas estavam por cima das suas cabeças, eles dependiam não de um homem, dependiam de Deus em um homem. Dependiam de que esse homem falasse a palavra. E então, a glória e a honra seria para Deus. Ele esperou que as águas ficassem revoltosas até que chegassem a ficarem profundas e por cima das suas cabeças e todas essas coisas. E então ele abriu o caminho, ele foi diante na frente deles e abriu o caminho. Como eles iriam entrar em Jericó quando estava fechada, ela estava trancada por todos os lados? Josué ficava se fazendo essa pergunta. Ele sabia que Deus o tinha levado até aí. O outro passo, o passo seguinte, cabia a Deus. E vejam, continua dizendo, um dia, quando ele estava caminhando por lá, observando os muros, viu um homem com a sua espada desembainhada, e ele tirou a sua espada e foi de encontro ao homem e lhe falou: com quem tu estás? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: eu sou o príncipe do exército de Jeová. E ele lhe falou o que ele deveria fazer. Como é que iria soar uma trombeta e com isso derrubar um muro sobre o qual podiam ter carruagens andando por cima dele? O que isso tinha a ver com uma trombeta? Deus usa métodos tão simples. Isso é tão reticências. Para mim, a simplicidade disto, o que mostra é que sim é Deus, essa simplicidade. Nós sempre estamos tentando achar algo grande, grandioso, que vai
vai ser uma coisa, e Deus, reticências, alguma grande organização que vai se apropriar, tomar tudo e esclarecer tudo. Quando Deus pega uma pessoa simples, singela, um só homem, que ele possa ter em suas mãos, e assim ele provará toda a palavra que disse, que falou. Ele emprega métodos simples e pequenos, e o irmão William escreve, um homem, continua na página 16, toquem a trombeta, não cavar a parede, senão apenas toquem a trombeta e as paredes cairão. Ele soprou o sopro da trombeta, derrubará as paredes. É uma coisa insensata para a mente carnal, mas Deus provou que a sua palavra era verdadeira, porque as paredes caíram uma por cima da outra. Eles entraram diretamente e conquistaram a cidade. Deus se agrada de provar que Ele é Deus. Josué sabia disso, e você sabe disso, e eu sei disso. Nós sabemos disso. A Deus lhe agrada provar que Ele é Deus. Um dia, quando ele estava de pé lá, dos paradoxos mais grandiosos que jamais tenha acontecido, separado da morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo, quando o inimigo, reticências, ele os tinha ahugentado, espalhado, feito fugir. Os outros exércitos estavam na montanha, ele os tinha fugidos, e o sol estava se pondo. Oh, que tempo era para o general Josué! Lembrem-se, ele combateu por toda essa terra, pelejou sem ter um hospital, sem ter enfermeira, algum equipamento de primeiros socorros e nem sequer um só homem ferido. Digam-me de algo que ultrapasse isso. Sim, Senhor, ele não teve hospitais, nem enfermeiros, ele não perdeu nenhum só homem. Sempre e quando caminhassem na vontade e na palavra do Senhor, Deus provou que ele estava com eles. Agora vejam. Sempre e quando o escolhido caminhe na perfeita vontade de Deus e na palavra de Deus, Deus provará que está com você, provará que está com essa igreja. Mas tem-se que caminhar, sempre caminhar na perfeita vontade de Deus e na palavra do Senhor. E vemos, continua dizendo, e vemos que Josué sabia que se chegasse a noite e anoitecer, eles voltariam a se unir e se agrupariam, e todos se juntariam novamente, criando um outro grande exército. E ele passaria um tempo muito difícil com eles no dia seguinte, dificultoso. Ele não sabia o que fazer, de modo que ele olhou para Deus. Ele precisava de ajuda e precisava que o sol parasse, de modo que simplesmente ele ordenou que o sol se detivesse, parasse, reticências, e disse que a lua parasse sobre Ajalon, e que não se movesse até que ele ordenasse ou mandasse. A lua e o sol pararam por 24 horas. E escreve 24 horas o irmão William. Enquanto Josué lutou a batalha e conquistou o inimigo, venceu o inimigo, porque ele estava propriamente, decisivamente na linha do dever, justamente na linha do dever. Escreve Josué na linha do dever. Ele tinha direito de fazer isso porque ele estava obedecendo o mandamento de Deus. E cada um de nós, cada um de vocês e também eu também estamos propriamente, justamente na linha de dever. Justos. Temos direito a reclamar tudo aquilo que Ele nos prometeu a cada um de nós, porque nós estamos obedecendo o mandamento de Deus para este último tempo do fim. Portanto, temos esse direito de fazer isso, de fazê-lo. Vejam, continua dizendo, enquanto você esteja na linha de dever, guardando a palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele disse, marchando conforme as ordens de Deus, você tem direito a dizer para esse monte, tira-te, lança-te. Aí está Marcos, e ele escreve Marcos 11, 23. Vejam de que forma as Escrituras começam a serem colocadas no seu devido lugar, no seu lugar.
temos direito. Temos o direito de pedir a Deus por essas promessas. Como? Reclamando-as, falando-as. E temos direito, neste tempo final, temos direito através da manifestação de Deus, com os ministérios de Moisés e de Elias no meio da sua igreja, terão o direito a dizer para o reino dos gentios que seja tirado e seja estabelecido o reino do Messias Príncipe em Israel, no trono de Davi, para sentar-se no trono de Davi e governar e reinar toda a humanidade, todas as nações, todo o planeta inteiro, pelo milênio e por toda a eternidade. Ou seja, que esse direito temos esse direito e esses ministérios terão para neste tempo do fim fazer essa reclamação, onde São Marcos capítulo 11, versículo 23 em diante, será feito uma realidade essa escritura, onde o reino deste mundo virão a ser os reinos, ou virá a ser o reino de nosso Deus, do seu Cristo, do seu ungido. Continua dizendo, Deus cumpre a sua palavra. Se disseres a este monte, tira-te, não duvidando no teu coração, senão crendo que será feito isso, aquilo que dizes, o que digas será feito, ou se fará. Jesus falou isso em São Marcos 11, 23. Essa é a verdade. Eu sei que essa é a verdade, é a palavra de Deus. E isso prova que é a verdade. Nós, às vezes, temos temor. Chegamos até onde tememos de que Ele não cumprirá essa palavra. Ele sim cumprirá essa palavra. Ele disse que faria isso. Agora, vemos que isso é verdade, é verdadeiro. Ele provou isso. Ele, sim, ele cumprirá essa palavra. Ele disse que nos adotaria. Ele disse que daria a adoção para todos os filhos de Deus. E Ele está fazendo isso. Ele está obrando, trabalhando em cada escolhido de Deus neste tempo do fim, tal como operou através de Abraão e Sara, e isso foi a palavra que Ele lhes falou, e em torno dessa palavra, eles foram rejuvenescidos, pois essa palavra está se cumprindo, já está se cumprindo em você e em mim, ou seja, essa palavra de promessa que Ele fez para os seus filhos neste tempo do fim, que foi a mesma coisa que aconteceu no Monte da Transfiguração com Jesus, Ele está fazendo agora, e Ele está fazendo isso mesmo que foi mostrado lá com Jesus, e aí estavam os ministérios de Moisés e de Elias para adotar aquele, falar com aquele que iria ser adotado, com Jesus. E agora, neste tempo do fim, essas promessas estão sendo cumpridas em cada um de nós, e chegará o momento em que a ressurreição acontecerá, e nós vamos poder vê-los, e nós vamos ser transformados, e vamos ficar aqui de 30 a 40 dias, e depois estaremos na ceia das bodas do Cordeiro nesse rapto. E isso acontecerá com aqueles que reclamaram aquilo que Deus prometeu. Ou seja, aqueles que levaram a sério essas promessas e fizeram elas parte deles. E onde estão? Aqueles que estão reclamando aquilo que Deus prometeu. Aí em Manaus, no Brasil, existe um grupo de irmãos em todo o Brasil, e em toda a América Latina e no Caribe, e no mundo inteiro, onde houver um escolhido de Deus, está reclamando aquilo que Deus prometeu. Reclame-o com fé, crendo nisso de todo o coração, que Deus o cumprirá. Isso é, assim diz o Senhor, reclamar o que Deus prometeu. Foi para mim uma bênção e um privilégio poder enviar estas palavras de saudação com este tema, reclamar o que Deus prometeu. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir enviar estas palavras nessa reunião tão importante que tu tens aí em Manaus, e orem muito para que no dia de amanhã Deus também nos dê abundante palavra revelada, palavra que aqui necessitamos para continuar aumentando essa fé
e continuar crescendo no conhecimento da fé de rápido, para que brevemente estejamos na ceia das bodas do Cordeiro. Porque o que estamos recebendo é o que Ele nos prometeu. Corresponde a cada um de nós isso. Reclamar, corresponde a cada um de nós reclamar. Não ser tímidos, senão ser tal como Davi, que ele não era tímido, não foi tímido em reclamar aquilo que lhe pertencia. Nos pertence, a terra prometida nos pertence, assim que reclame-a com fé crendo, que Deus a dará. Que Deus abençoe, Deus os guarde. E em frente, missionário Miguel Bermudes Marim, reclamar o que Deus prometeu. Nosso amado irmão José Benjamin Pérez.